Olá, vamos ouvir agora a interpretação da peça Intermitências 4 pela pianista maravilhosa, minha amiga e colega de departamento, professora Luciana Mota. A versão para piano solo foi elaborada em 2012 e estreada nesse mesmo ano pela Luciana. Porém, a história da peça é um pouco mais antiga. A primeira versão foi composta para clarineta, violoncelo e piano e permanece inédita. Em 2019, fiz a adaptação dessa peça para flauta, viola e piano para o concerto do Scherzo Trio dentro da temporada 2019 do grupo Prelúdio 21. O Scherzo Trio é composto pela pianista Ingrid Barankowski, pelo flautista Eric Soares e pelo violista José Máximo Pereira. A característica principal da peça é a alternância entre um contínuo sonoro e uma seção expressa em melodia acompanhada. A parte interna do piano é utilizada brevemente como se fosse um recitativo. Vamos ouvir então a interpretação maravilhosa dessa peça pela Luciana.
pessoal, para o concerto de encerramento da série Prelúdio 21, Concertos Virtuais no CCJF, escolhi a Sonata para Trompa e Piano. Essa sonata foi escrita graças a um pedido do trompista Philip Doyle, que me encomendou uma peça, para que fosse estreada no 49º Simpósio Internacional de Trompos, que ocorreu em Natal. Foi um evento que reuniu trompistas de todo o mundo, e lá foi a estreia. Depois disso, essa sonata ela teve várias apresentações, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E além disso, ela foi escolhida como peça de confronto para diversos concursos, justamente de trompistas, E isso me faz muito feliz, pois é uma peça assim que eu tenho muito carinho por ela. É uma peça escrita em 3 movimentos. O primeiro movimento tem um caráter assim festivo, começa com uma espécie de fanfarra, depois entra um ritmo bem sincopado, bem alegre, O segundo movimento é bem meditativo. Acho que aqui eu evoco um pouco aquele caráter sonhador da trompa, o som característico da trompa, assim, uma melodia bastante sonhadora. O terceiro movimento já é uma dança também. Então a sonata tem uma característica assim, muito interessante assim, para os instrumentistas e também para quem vai ouvir. A versão que a gente vai ouvir, ela foi realizada no Salão Leopoldo Miguez, e a gente vai contar com o Philip Doyle na trompa e a pianista Tamara Giacova. A Tamara é minha cunhada, e fiquei muito feliz da interpretação dela. Ela é uma excelente pianista e ela também tem uma série chamada Piano na Música de Câmara. E esse concerto fez parte dessa série. Então, com vocês, Sonata para Trompa e Piano.
Olá, para o concerto de hoje eu selecionei um vídeo muito antigo, de 28 anos atrás, que foi gravado na Sala Guiomar Novaes, com uma câmera analógica, então vou pedir uma certa compreensão de vocês em relação às imagens, né? E com o áudio que eu restaurei o áudio para poder apresentar para vocês. Era o concerto do Arara Trio, né, que é um trio formado por músicos incríveis suíços, que são o Matthias Ziegler, flautista, o Daniel Erni, violonista, e o Daniel Pesotti, violoncelista maravilhoso, que infelizmente nos deixou em 2017 e que então eu gostaria de homenagear, dedicando essa restauração em memória para ele. Muito querido ele. Eu escrevi o Trio Náutico por encomenda deles, e essa peça foi tocada muitas vezes em turnês no Brasil e na Europa. O Trio Náutico, ele tem esse nome porque foi a primeira peça que eu usei um planejamento integral, ou seja, eu fiz um mapa de navegação para depois botar o barco no mar, né? Nesse vídeo, eles tocam o primeiro e o último movimentos, que são construídos como formas clássicas. O primeiro é uma forma sonata, cujo primeiro tema tem uma inspiração meio Piazzolla, e o segundo tema é inspirado no ritmo do tamborim, no samba. E o terceiro movimento, ele é a resposta que eu dei para uma pergunta que eu me fazia há muito tempo, que era: o que aconteceria se o Djavan resolvesse compor um rondó sonata em parceria com Henry Purcell? Eu queria deixar meu agradecimento aos colegas do Prelúdio 21 e ao público que nos prestigiou durante essa temporada virtual, que para mim foi muito gratificante participar. Desejo a todos um fim de ano com muita força, com muita esperança, e um 2021 com muita saúde e muita paz. Valeu!
Olá, as duas peças que vocês vão ouvir agora são parte de um díptico de obras para violão que eu compus com a temática do mar. A primeira delas se chama O Mar é o Dançarino e Sua Dança, e foi composta sob encomenda do Nicolas de Souza Barros e da Associação de Violonistas do Rio, a AV Rio, para o concurso que houve lá de violão em 2017, no qual Bruno Ferrão foi o vencedor. O título foi tirado de um poema da Cecília Meirelles, que é O Mar Absoluto, particularmente de um verso que diz o seguinte: o mar é só mar, desprovido de apegos, matando-se e recuperando-se, correndo como um touro azul por sua própria sombra e arremetendo com bravura contra ninguém, e sendo depois a pura sombra de si mesmo, por si mesmo vencido. É o seu grande exercício. Não precisa de destino fixo da terra, ele, que ao mesmo tempo é o dançarino e a sua dança. A segunda peça se chama Angra dos Reis e eu compus em 2014, no verão de 2014, um pouco sob inspiração da região de Angra dos Reis, que é na Costa Verde do Rio de Janeiro.
Eu estava então hospedado num resort lá e muito inspirado por aquela beleza natural, aquela paisagem bucólica, né? Aquelas ilhas. E ao mesmo tempo eu me deixei influenciar um pouco por aqueles ritmos que eu ouvia quando estava de manhã na piscina, né? As pessoas colocam no rádio e atividades físicas na piscina com vários ritmos. Então eu escutava bossa nova, jazz, e rock, e baladas. E eu acho que um pouco do ambiente sonoro de Angra é um pouco dessas coisas que eu ouvia na piscina, né? A peça foi composta por Fábio Adur, que estreou a obra. Então agora vocês vão ouvir essas duas obras na interpretação do Eli Shirley Hudson, que é um violonista norte-americano que eu conheci quando trabalhei na Universidade de Indiana em 2017. O Eli então cursava o mestrado e ele me pediu essas duas obras para incluir no recital de mestrado dele. É um violonista com uma técnica muito sólida e uma sonoridade muito bonita, muito clara e transparente e uma interpretação realmente muito magistral.
Olá, a todos. Meu nome é Nassaro. O emprego do caótico, do imprevisível, do não dominado. Aqui, olhar, audição e mentes sensíveis e inquietas transformam coisas em arte, em arte, em arte, em arte, em arte.
Boa noite, eu sou o Caio Sena e vou apresentar para vocês uma peça gravada em vídeo durante um recital que eu apresentei na Cité Internationale des Arts, em Paris, durante a minha estadia naquela cidade por um ano fazendo residência artística. Quem toca nesse vídeo é a pianista Sarah Cohen, que participou desse recital. Ela tocou várias peças, entre elas essa, Todas as Quintas, que faz parte de um conjunto de 8 peças que eu dediquei à minha professora, minha primeira professora de piano, a pianista Vilma Graça, já falecida. Esse título Todas as Quintas é porque durante muito tempo, nos primeiros anos, eu tinha aula com ela às quintas-feiras. E aí eu fiz um jogo de palavras e isso se reflete na harmonia, porque eu utilizo muito intervalos de quinta. Para quem não conhece, esses intervalos são os intervalos que você encontra na afinação dos instrumentos de corda, do violino, da viola e do violoncelo, de corda de arco, né? Eles são afinados nesses intervalos. E já foram utilizados com esse tipo de referência pelo compositor György Ligeti em um dos seus estudos.
E isso também foi uma referência na composição dessa peça. Além de Ligeti, uma outra inspiração importante para essa peça é do pianista Keith Jarrett, cujas harmonias eu adoro. É um músico maravilhoso. Bom, espero que gostem.